Essa é uma guerra justa? Os Estados Unidos e Israel estão certos em bombardear o Irã? É o que muita gente está discutindo depois dos ataques. Em Israel, grande parte da opinião pública e da classe política parece acreditar que sim. Finalmente, uma guerra justa é o título desse texto publicado pela The Economist, escrito pelo Yair Lapid. Ele é um ex-primeiro-ministro israelense e um dos líderes da oposição contra o Benjamin Netanyahu, que é o atual chefe do governo de Israel. O argumento do Lapid é que o regime dos ayatollahs no Irã é terrorista e não pode de forma alguma ter acesso a armas nucleares. Mas matar um líder de outro país é visto como algo ilegal por muitos especialistas em direito internacional, pois essa operação não teve autorização nem do Congresso americano, nem do Conselho de Segurança da ONU. E os Estados Unidos têm um histórico de tentativas de mudança de regime que acabaram mal, o que faz uma guerra dos Estados Unidos e de Israel no Irã ser ainda mais controversa. Nos Estados Unidos, só 1 em cada 4 americanos apoiam a ofensiva. E a coisa tem gerado discussões acaloradas também nos comentários das nossas reportagens. Nesse momento, analisar os motivos pelos quais um país começa uma guerra pode ajudar a gente a entender melhor tudo isso. Nas relações internacionais se fala muito em War of Choice, uma guerra por escolha ou deliberada, e War of Necessity, uma guerra por necessidade. Tem até um livro com esse título que olha para as duas guerras recentes envolvendo o Iraque, as chamadas Guerras do Golfo. Ele foi escrito por um diplomata americano. A primeira delas foi considerada uma guerra por necessidade. O Saddam Hussein invadiu o Kuwait e os Estados Unidos foram lá, na opinião do autor, para liberar o país aliado. Isso foi feito pelo Bush pai. Mas a segunda Guerra do Golfo, iniciada pelo Bush filho, é vista como uma guerra por escolha. Na época, os americanos até disseram que o Iraque teria armas de destruição em massa, o que mais tarde ficou claro que não era verdade. Mas eles invadiram o Iraque com a ideia de fazer um tipo de guerra preventiva. É um raciocínio parecido com o dos russos na invasão da Ucrânia. O Putin pretendia impedir uma integração mais estreita da Ucrânia com a OTAN, que ele vê como uma ameaça à segurança russa. Esse tipo de guerra, por escolha, geralmente é condenado pela comunidade internacional. Nesse ataque de agora, vocês devem ter visto que o Trump declarou que o Irã representava uma ameaça iminente, E que poderia, em questão de dias, desenvolver armas nucleares, e logo teria mísseis capazes de alcançar os Estados Unidos. Mas a própria inteligência americana dizia o contrário, que o Irã estava longe de conseguir armas nucleares. Isso por conta do ataque que os Estados Unidos já tinham feito em junho do ano passado contra instalações nucleares iranianas. Isso foi amplamente divulgado pela imprensa. E os mísseis iranianos atuais são somente de médio alcance. Eles estavam longe de conseguir fabricar mísseis de longo alcance, também de acordo com esses relatórios da inteligência americana. Ou seja, o Irã seria uma ameaça real para países da região e até para alguns na Europa, mas não para os americanos. Muitos analistas dizem que os Estados Unidos não atacaram porque o Irã estava fortalecido, mas sim justamente porque estava enfraquecido, politicamente, economicamente e militarmente. Ou seja, essa não seria uma guerra por necessidade, mas sim por escolha. Recentemente a gente viu protestos enormes anti-regime no país e uma reação violenta do governo iraniano, que vale lembrar é uma teocracia islâmica autoritária. As autoridades locais reconhecem que mais de 3 mil manifestantes foram mortos, mas organizações de direitos humanos dizem que, na verdade, foram bem mais. O Trump tinha ameaçado bombardear o Irã em meio à repressão aos protestos, advertindo que os responsáveis pagariam um preço alto. Mas por que ele acabou decidindo atacar mesmo o Irã? Ele não era contra guerras? Pois é, nas campanhas eleitorais o Trump se gabava de ser o único presidente americano da história recente que não tinha começado uma guerra. Mas isso mudou. Recentemente a gente viu o Trump capturar o presidente da Venezuela, o Nicolás Maduro, e agora matar o líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, e começar uma guerra contra o Irã. E a decisão do Trump foi sendo formada nos últimos meses, conforme as negociações entre os americanos e os iranianos sobre o programa nuclear do Irã foram azedando. Os americanos queriam que os iranianos não enriquecessem mais nenhuma grama de urânio e se dispunham a fornecer o necessário para as atividades pacíficas. De acordo com essa reportagem do New York Times, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu teve um papel-chave em convencer o Trump a atacar o Irã para forçar uma mudança de regime. Muitos estão chamando esse ataque de uma janela de oportunidade, não só porque ele aproveita um momento de instabilidade política no Irã, mas também pelo fato de os americanos terem recebido informações detalhadas da CIA sobre um encontro de líderes em Teherã. Isso foi essencial no bombardeio que matou o líder supremo iraniano. O objetivo do Trump, segundo ele mesmo, é uma mudança de regime no país. O Trump tem inclusive convocado a população a derrubar o regime iraniano, você deve ter visto,
When we are finished, take over your government. E poucos países têm tanta, digamos assim, experiência no assunto como os Estados Unidos. Tem um livro interessante que mapeia as tentativas de mudança de regime promovidas pelos Estados Unidos durante a Guerra Fria. Só nesse período foram 72 tentativas. E a maioria delas foram operações secretas feitas pelos serviços de inteligência. O Brasil aparece na lista com o golpe militar de 64. E quem também aparece é o Irã. Em 1953, a CIA, em conjunto com a inteligência britânica, ajudou a organizar um golpe de Estado e derrubar o primeiro-ministro iraniano Mohammad Mossadegh. Um dos motivos principais, Mossadegh tinha estatizado a indústria petrolífera do país. Esse golpe contou com a anuência do Shah Reza Pahlavi, que era o monarca do Irã. Ele ficou marcado como um lacaio dos Estados Unidos. Ele acabou deposto em 1979 pela Revolução Islâmica, que instaurou uma teocracia no país que está no poder até hoje. E se a gente olha para a história, intervenções dos Estados Unidos para tentar forçar mudanças de regime são operações de alto risco. Os exemplos recentes foram todos um fracasso. Iraque, Afeganistão, Líbia. Então uma coisa é derrubar o regime, outra é trazer estabilidade e melhorar a vida da população local. E exatamente a instabilidade é um grande problema causado por essa guerra preventiva iniciada pelos americanos e israelenses. Isso porque ela abre um precedente perigoso. Se qualquer país puder atacar preventivamente um ao outro e ignorar o direito internacional, o risco é que a gente termine em um mundo com guerras por toda parte. A gente vai continuar acompanhando esse assunto. A Deutsche Welle é a rede internacional de notícias da Alemanha. Para mais vídeos como esse, se inscreva no nosso canal no YouTube.